verso 13, 14. Amém? Glória a Jesus. Como tem a Santa Ceia, vou tentar ser rápido, sucinto. São 4:19. São capítulo 7, versículo 13. Jesus falando para nós. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Capítulo 7, versículo 14 de Mateus diz assim, seu verso 13: Estreita, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e amplo é o caminho que conduz à destruição, e muitos são os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz à vida, e são poucos os que a encontram. Podemos ensinar. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Jesus, ele pega essa parábola da porta, da porta e do caminho estreito e do caminho largo. Nós sabemos que o Senhor, quando Ele cria o homem, Ele dá ao homem o livre-arbítrio de escolha. Jesus ensinando os seus discípulos, Ele fala em uma das suas mensagens, Ele prega a porta estreita e a porta larga. Estreita é o que leva ao reino do céu. Estreito é o caminho que leva à nossa salvação. Aleluia. Glória a Deus. Mas também ele fala a porta larga, do caminho largo. Qual é o caminho largo? É o caminho da facilidade. É o caminho que muitos têm se conduzido. Quando Cristo vira para Nicodemos e fala, é necessário nascer de novo. Nicodemos olha para Jesus e fala, Senhor, eu vou voltar ao ventre da minha mãe? Jesus falou, não, é necessário que você nasça da água do Espírito. Glória a Deus. Para você obter um novo nascimento, para você pegar o caminho que é estreito. O caminho que é estreito. Por quê? Nós, desde o nosso nascimento carnal, a gente, os estudiosos falam assim que até os 7 anos a criança ela forma o seu caráter. Por isso que Cristo fala que você tem que nascer de novo, para que o novo caráter em você seja formado, o caráter de Cristo em sua vida. Glória a Deus. Aleluia. E até os 7 anos ela alcança a formação do caráter. E qual é a quem que ela vai copiar? O seu pai e a sua mãe. Porque, querendo ou não, os filhos carregam a característica dos pais. É dos pais que ele copia. Por isso que nós devemos ensinar aos nossos filhos o caminho que devem andar. Para que quando ele cresça, ele não se desvie dele. Aleluia. Jesus ele fala isso. Você tem que ensinar ao seu filho o caminho que ele tem que andar. Cristo veio preparar para nós um caminho. E através dessa palavra, Nicodemos ele falando, olha filho, você tem que nascer de novo para que você venha obter a característica minha sobre a sua vida. Glória a Deus. Para que você venha ter força. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Força para trilhar o caminho da verdade e da vida. Só que o caminho da verdade e da vida não é fácil. Ele é estreito.
E muitos querem o caminho lá. Porque é fácil você fazer as vontades das suas vontades. É fácil você querer fazer a vontade da sua carne, é fácil. Isso já nasceu com você. Porque o pecado adâmico, o pecado da desobediência, por isso ele fala assim: por um homem o pecado entrou no mundo, e por um homem o pecado foi tirado do mundo. Glória a Deus. Tinha que ser olho por olho, dente por dente. Só assim, para que você possa estar aqui hoje, para que você pudesse estar aqui. Aleluia. E a palavra do Senhor diz que estreito o caminho mas muitos não encontram. Por quê? Preferem o caminho lá. Jesus. Aí você me pergunta, pregador, qual é esse caminho lá? É o caminho que muitos têm vivido hoje em dia. Vivido como? Passa igual prazer. Não liga para nada. Meu Deus. É viver um dia após dia. Dia após dia. Não ter perspectiva de visão de futuro. Aonde você vai estar amanhã? Meu Deus. Vivendo da forma que você está vivendo? Meu Deus. Vivendo a sua vontade, o seu querer, vivendo aos prazeres da sua carne. Poderia falar droga, bebida, sexo, tudo isso. Não. Tem muita gente que fala, eu não bebo, não fumo, não faço nada. Mas eu te digo, se você não entrar pelo caminho estreito, você vai para o inferno. Jesus. Meu Deus. Essa é a realidade. Muita gente não quer pregar isso mais. Os discípulos eles pregavam a boa nova. E qual era a palavra de arrependei-vos que é chegado o reino do céu? Evangelho, boa nova, palavra. É isso aqui. Muita gente não tem pregado isso mais. Não tem pregado chave de carro. É casa, é casamento, não sei o quê. Noé, na sua época, ele pregava, o dilúvio vem. O dilúvio vem. E todos casavam, bebiam, comiam, estavam em casamento e viviam. E foi vivendo a sua vida pecaminosa de forma até que o dia veio. O dilúvio veio. E todo mundo batia na porta da arca. Moisés, Noé, a gente acredita agora. Abre a porta para nós. Ele falou assim, já é tarde demais. Eu preguei, foi por quantos anos que eu preguei para vocês falando que um dia o dilúvio viria. Foram 100 anos pregando que o dilúvio ia vir. 100 anos, você imagina? 100 anos pregando aquela palavra e o povo não se arrependia. Não fechava os seus ouvidos e os seus olhos para a palavra que viria. E o povo só escolhendo o caminho lá. É o que tem acontecido hoje. Mas a palavra do Senhor diz que nem por força nem por violência. Mas a verdade tem que ser dita. Jesus. Verdade. Há dois caminhos. Jesus ele fala assim, coloca dois caminhos na sua frente, a bênção e a maldição, qual que você escolhe? Aleluia. Qual que você quer? Ele te dá o direito de escolha, ele não te obriga a nada. Só que ele fala, um te leva ao céu, o outro te leva ao inferno. Qual que você vai escolher? É não ter perspectiva de futuro. Eu almejo o céu.
É doído, amado, não é fácil não. Não é fácil. Por isso a palavra do Senhor diz que a palavra do Senhor vem dizendo que o céu ele é conquistado pela força. A força de vontade de negar-se a si mesmo. Jesus ele diz bem assim: aquele que quiser vir após mim, tome sua cruz, negue-se a si mesmo e siga. Glória a Deus. Jesus. Tome sua cruz. Existe uma cruz para ser carregada. Jesus preparou o caminho. Só que ele falou assim: tem uma cruz ainda para você carregar. Amém. Tem uma cruz para você carregar. Todo mundo fala assim, que tem muito gente que diz que não existe uma cruz ainda, que Jesus morreu e salvou. Está tudo claro. Sim! Foi pago com o sangue de Jesus na cruz. Foi pago, mas ainda existe uma cruz para você carregar. Aleluia. Ainda existe uma cruz para você carregar. Acha que está vivendo a vida do jeito normal? Não bebo, não fumo, não uso droga, não roubo, não faço nada. Mas vai chegar um grande dia que Deus vai olhar para você e falar assim: mostre suas mãos. É Deus, poderoso Deus. Mostre-me suas mãos. O que tem feito com aquilo que eu te dei? Eu te dei o direito da salvação. Guardou só para si? Guardou só para si? O vinho, ele é colocado dentro de um odre. O vinho, qual é a finalidade do vinho? Ele é feito para ser bebido? Ele é feito para ser bebido e compartilhado? Por que está guardando isso para você? É necessário que nasça de novo da água e do Espírito. Glória a Deus, aleluia. Estreito o caminho e esse caminho se chama Jesus. Eita glória. Aleluia. Aleluia, meu Deus. Jesus ele fala: vou tornar a dizer, aquele que quiser vir após mim, tome sua cruz, negue-se a si mesmo e segue-me. Pois o caminho estreito não é fácil. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele é o caminho estreito. Ele deixou os ensinamentos para nós. Paulo diz que ele já não vivia para si próprio, mas ele vivia para Cristo. Ele não fazia mais as suas vontades, mas as vontades de Cristo. Glória a Deus, aleluia. Isso é andar no caminho estreito. É fazer as vontades de Cristo. E qual é a vontade de Cristo para a sua vida? Aqui. Só digo, compartilhe. Não guarde só para você. É Jesus, você nos entrega. Não guarde só para você. Aleluia. Cristo ele ensina para nós para dois caminhos: o caminho estreito e o caminho largo.
palavra do Senhor diz que houve uma sua rebelião no céu. Satanás e os seus anjos, que ele enganou, dessa parte dos anjos do céu, ele enganou, foram jogados aqui na terra. Satanás sabe que ele já está derrotado. Mas a pior coisa que Satanás ele quer o quê? Acabar com a semelhança que nós temos com Deus. Você já reparou como é que uma pessoa fica sem Deus? A forma que ela age. Há um buraco no ser humano, há um vazio dentro do ser humano que ele busca preencher em todo o tempo, mas esse vazio só é preenchido por Deus. Não há música, não há bebida, não há droga, não há nada que vai preencher esse vazio que está dentro do ser humano. Jesus. Satanás ele oferece tantas as coisas, dinheiro, oferece facilidades para as coisas, oferece tantas coisas. Se dinheiro tivesse paz para o ser humano, muitos ricos não se lançavam para se descer a ponte. Eu conheço muitos casos de pessoas que eram cheias da grana, mas o vazio estava tão grande dentro dela que ela não conseguiu mais suportar. Meu Deus. Se matar. Satanás ele quer olhar para Deus e dizer: está vendo aí que eu faço da sua imagem e semelhança? Eu sei que estou derrotado, mas olha o que eu faço com a sua imagem e semelhança. Meu Deus. Toda vez que você se olha no espelho, tenha certeza. Quer saber onde Deus está? Se olha no espelho. Glória a Deus. Aleluia. Quer saber onde Deus está? Se olha no espelho. Glória a Deus. Quer saber como é seu Deus? Se olha no espelho. Glória a Deus. Pois a palavra do Senhor diz que quando Deus criou o homem, Ele falou assim: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Aleluia, meu Deus. Glória a Deus. Aleluia. Quer saber onde Deus está? Quer saber como é que é Deus? Se olha no espelho. Se você se olha no espelho, você está vendo, mas está vendo Deus. Pois você é imagem e semelhança dele. Glória a Jesus. Mas já que Satanás tem feito tanta coisa, tantas pessoas, destruído a vida de tantas pessoas, ceifado tantas pessoas. Mas eu espero que Deus dê a oportunidade de você nascer de novo. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Da água do Espírito Eita, Glória a glória. Deus. e entrar pelo caminho estreito, Glória a Deus. através de Jesus. Pois Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. Glória a Deus. Não há, te digo, não há outro caminho senão ser Jesus para você obter salvação. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas lembre-se, vou tornar a dizer de novo: aquele que quiser vir após mim, tome sua cruz, negue-se a si mesmo e siga. Aleluia. Pois há uma cruz que você tem que carregar. É volta. Porque Jesus diz lá no final do livro de Apocalipse, ele fala: aquele que perseverar até o fim, dar-te-ei a coroa da vida. Glória a Deus. Eita, glória, Jesus. Perseverar no caminho estreito.
Senhor não é fácil. Negar-se a si mesmo não é fácil. Pois é algo que está intrínseco em você, desde quando você nasceu. Mas se você tem a força de vontade de negar-se a si mesmo para fazer as vontades do seu Senhor, e perseverar até o fim, pode ter certeza, Jesus vai olhar para você: vinde benditos do meu Pai. Recebei a promessa, recebei o seu galardão, está guardado desde a fundação do mundo, está guardado para você. Mas só receberão essas promessas aqueles que perseverarem até o fim no caminho estreito. Quando você aceita Jesus, você se converte. Porque até quando você não conhecia, a palavra do Senhor diz assim, que Deus não aceita aquele que não conhece. Então, até o momento que você não conhecia, Deus ele vai apagar todos os seus pecados. Mas eu vou te dizer uma verdade que ninguém diz: você vai pagar pelos seus pecados cometidos. Meu Deus. Deus, ele te perdoa, mas não te livra da consequência. Meu Deus. Muita gente pensa: eu me converti, estou livre, o Senhor me salvou. Sim. Mas esqueceram de dizer: as consequências dos seus pecados vêm. É a lei da semeadura, meu amado. Que você planta, você colhe. E outra, mesmo dizer que um bandido que matou, roubou, fez tudo de errado, vai se converter ao Senhor e vai ficar livre. Ele vai ter que se entregar, pagar pelos seus erros. Pelos seus erros que ele cometeu. Porque enquanto ele não acertar com a justiça da terra, a justiça do céu não aceita. Meu Deus. Não aceita. Ele vai se converter, vai pagar pelos seus erros. E quando ele sair, aí sim, seus pecados são perdoados. Meu Deus. É assim que funciona. A pessoa vem me dizer que a pessoa faz todos os erros, depois aceitei Jesus, pronto, acabou. Não. Pastor que é pastor de verdade, ensina o correto. O cara vai estar foragido na igreja. Entende a situação? Não pode. Então, Deus ele perdoa, mas as consequências dos seus erros você paga aqui na terra. É, Jesus. Davi errou. Davi adulterou e mandou ainda a mulher, o marido da mulher para frente da guerra para morrer. Foi assassino. Engravidou a mulher do camarada. O que Deus fez? Perdoou Davi. Davi se arrependeu. Davi foi pego? Foi perdoado? Foi perdoado? Mas a consequência do pecado dele veio. O filho dele morreu. Verdade. Deus não deixou a criança viver. É, Pelo erro dele. E Deus ainda chama Davi segundo o seu coração, porque ele se arrependeu de verdade. Ainda que a consequência do pecado dele veio. Ele passou por isso. Davi sofreu muito pela criança, mas a consequência veio. Então nós temos que entender isso.
que muita gente não entende é isso. Gente, muita gente fala assim, Deus vai te... Foi o que eu estava falando onde, o pastor Fábio? Eu estava falando ontem. Tem muita gente que fala bem assim, Deus vai te dar uma vitória. A pessoa se alegra. Tá? A vitória é sem luta. A vitória é sem luta? E se a luta nova? Há um processo que você tem que passar. Não adianta você querer pular. Não adianta você querer pular o processo. Antes da vitória vir, vem a luta. A batalha. A batalha. Estava eu. O Espírito aí conhece o abençoado lá, o nosso amigo Arthur. Estávamos na casa de Arthur. Estava fazendo culto na casa de Arthur. O profeta vira para mim e fala bem assim: veja por Deus te dando um carro branco. Eu olhei assim, carro branco. E eu vi você passando um monte de viés, aquele carro pregando a palavra do Senhor. Falei, amém. E eu tinha perspectiva de nada de comprar carro, mano. Sem R$1 no bolso. Passando uma moeda, uma prova danada que eu estava no funil, o vento estava soprando. Mas ali, perseverando no Senhor. Nem sonhava casar com ela ainda. Na moeda, sofrendo, passando. Eu falo assim, eu passei no triturador. Aí o camarada veio para mim e falou, Deus vai te dar um carro. Eu, meu Deus do céu, Jesus, como é que eu vou ter um carro? Você não tem... Estou trocando 6 meia dúzia. Estou pagando de manhã para comer minha noite. E aí eu falei, amém. E a prova continuou. Isso durou ainda uns 5 meses. Amanhã. E eu apanhando igual pandeiro que vai de forró. Toma com cara, toma com cara, toma com cara. Eu falei, Jesus, cadê o carro? Deus profetizou, o irmão não fez o carro, estou esperando o carro. Só que é um processo. Por isso eu falo, quando alguém fala assim, Deus vai te dar uma bênção, tá, te prepara para a luta. Te prepara para a luta. Vejo uma chave da vitória descendo sobre a sua vida. Tá, te prepara para a luta. Deus não entrega nada de mão beijada para ninguém. Deus não vai abrir os tesouros do céu para te dar coisa boa assim, tão fácil assim, não, mano. Meu Deus. Falar, Deus vai lá, coitadinho, não fala. Tadinho dele. Tem compadecer, não. Davi foi ungir a rei por quantos anos? Quantos anos Davi tinha quando ele foi ungir a rei? Não, quando ele foi ungido. 16 anos. Quando ele foi assumir o reino? 30 e poucos anos de idade. Mas olha o que Davi passou. Perseguido pelo rei antigo. Teve que passar por um monte de luta, um monte de batalha. E a vida dele foi complicada, só foi se complicando. Até com 33 anos ele assumiu o trono. A idade de Cristo. Quando Cristo assumiu o propósito, ele entrou no propósito, foi com 33 anos. Entende a situação? Sabe quantos anos de idade eu peguei o carro? Quantos anos eu tinha? 30. Que eu peguei o carro.
eu fui na concessionária aqui da cidade do automóvel aqui em Camburi. Aí eu nem sonhava, nem lembrava da profecia. Eu nem lembrava. E a gente foi tirar um carro. Eu falei assim, não, eu vou tirar um carro. A bênção veio, vamos comprar um carro. Só que aí eu queria que um carro maior. Aí fui, olhei como é que é o nome daquele carro? Prata, que a gente vê. Uma coisa assim. Só que aí, eu falei, não, eu não quero esse. Mas quando eu bati o olho no carro, vou para Fox 2017, olhei assim, esse aqui. Na hora, Deus me veio lembrar. Lembra que eu te falei? Glória a Deus, aleluia. Na hora que o corpo estremeceu. Eu não te falei que eu te dava condições de comprar um carro. Glória a Deus. Eu entrei naquele carro, aí ela falou assim, ela até falou, esquece isso. Aí o cara, não, esquece, ele vai levar isso aí ele quer. Entrei, eu inspecionei o carro todinho. Banco de couro, todo completinho. Bota ficar leve. Pô, esse aqui mesmo, Jesus. E engraçado que a gente foi já financiado. A gente tinha passado, não passou. Não passou. Só passou desse. Nesse, bateu pum, já foi, tá liberado. Pode comprar, vai levar. Eu saí dirigindo o carro. Glória a Deus. É Deus. Mas teve um processo. Então, quando alguém profetizar para você, Deus vai te dar uma bênção. Prepara para a luta. Esteja preparado para a luta. Meu Deus. Meu Deus. Pois Deus não vai te entregar nada. Ele não vai te... Meu Deus. Amém? Amém. Então há dois caminhos diante de nós: o estreito e o largo. Qual caminho você vai trilhar? É esse mundo aí que só tem coisa ruim para se oferecer. Muito que eu falo, amado, é nos padrões de Deus, que para os olhares, para os seres humanos, é nada.